Eu nunca imaginei que me apaixonar por alguém de outro país mudaria completamente a minha vida e quase destruiria a minha família. Às vezes eu fico aqui pensando em como as coisas podem tomar rumos que a gente jamais esperava, sabe? Como um simples encontro pode virar sua vida de cabeça para baixo e te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o amor. Meu nome é Dandara, tenho 28 anos e sou arquiteta aqui em Salvador. Sempre fui uma pessoa independente, daquelas que não depende de ninguém para nada. Cresci no Rio Vermelho com minha mãe Zélia, que é professora, e sempre me ensinaram a ser forte, a lutar pelos meus sonhos. Minha família tem muito orgulho das nossas raízes, da nossa cultura, e eu sempre carreguei isso comigo como um tesouro. Trabalhava numa empresa pequena, mas promissora, fazendo projetos arquitetônicos que realmente faziam a diferença na cidade. Era aquela vida corrida de sempre, reuniões, prazos, projetos, mas eu amava o que fazia. Tinha minha rotina, meus amigos, minha melhor amiga Isis, que trabalha como jornalista, e achava que conhecia bem o que era o amor. Já tinha tido alguns relacionamentos, nada muito sério, e honestamente pensava que não precisava de ninguém para ser feliz. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira normal. Eu me lembro perfeitamente porque era o dia que eu sempre almoçava com a Isis no Pelourinho. Ela tinha me chamado para conhecer uma exposição de arte que estava acontecendo numa galeria pequena ali perto. Eu não era muito de exposições, mas ela insistiu tanto que eu acabei cedendo. Ainda bem que cedi. A exposição era sobre a fusão de culturas através da arte visual. Tinha obras de artistas brasileiros misturadas com influências asiáticas, africanas, europeias. Era lindo, mas confesso que eu estava mais interessada em terminar logo para voltar ao escritório e terminar um projeto que estava com prazo apertado. Foi quando eu parei na frente de uma instalação que me chamou a atenção. Era uma representação arquitetônica, de como diferentes culturas podem se complementar na construção de espaços. A precisão dos detalhes, a forma como os elementos se encaixavam perfeitamente, tudo aquilo me fascinou profissionalmente. Eu estava ali parada, analisando cada detalhe, quando escutei uma voz atrás de mim. Interessante como a arquitetura pode contar histórias de amor entre culturas diferentes, não é? Eu me virei e vi um homem de olhos puxados, cabelo escuro bem arrumado, usando uma camisa social azul clara e um sorriso que me completou. Ele era japonês, isso era óbvio, mas falava português com um sotaque que eu achei encantador. Tinha algo na forma como ele olhava para a obra de arte, como se entendesse profundamente o que o artista queria transmitir. Você entende de arquitetura? Eu perguntei, genuinamente curiosa. Ele riu baixinho e estendeu a mão. Hiroshi Nakamura. Sou designer gráfico, mas sempre tive fascínio pela arquitetura, principalmente pela forma como ela pode unir mundos diferentes. Quando nossas mãos se tocaram, eu senti uma corrente elétrica que nunca tinha sentido antes. Parece clichê falar isso, mas foi exatamente assim, como se algo dentro de mim reconhecesse algo nele. Ficamos conversando ali mesmo, na frente daquela instalação, por mais de 1 hora. Ele me contou que tinha vindo para o Brasil há 6 meses para trabalhar num projeto especial, que estava apaixonado pela cultura brasileira, pela música, pela comida, pela forma calorosa como as pessoas se relacionavam. Eu me peguei contando coisas sobre mim que normalmente não compartilhava com estranhos. Falei sobre meus projetos, sobre como eu sonhava em criar espaços que realmente fizessem diferença na vida das pessoas. Ele escutava com uma atenção que me deixava meio sem jeito, mas ao mesmo tempo me sentia completamente confortável. A Isis, que tinha sumido no começo da conversa, apareceu e me deu aquele olhar maroto que toda melhor amiga dá quando percebe que algo está rolando. Ela se apresentou para o Hiroshi, conversaram alguns minutos, e eu percebi que ela estava aprovando. Isso era raro, porque a Isis sempre foi meio desconfiada com os homens que eu conhecia. Quando a exposição estava chegando ao fim, o Hiroshi me perguntou se eu gostaria de tomar um café com ele no dia seguinte. Meu coração disparou, mas eu tentei manter a compostura. Aceitei, claro, mas na hora que cheguei em casa comecei a questionar tudo. O que eu estava fazendo? Ele era japonês, claramente de uma cultura completamente diferente da minha. Seria que isso poderia dar certo? Passei a noite inteira pensando nele, na forma como ele sorria, como prestava atenção no que eu falava, como parecia genuinamente interessado em entender nossa cultura, mas também pensava nas diferenças.
Será que a família dele aceitaria uma brasileira negra? Será que ele estava no Brasil só de passagem? Será que eu estava me iludindo? No dia seguinte, nos encontramos num café pequeno no Largo do Pelourinho. Chegamos praticamente ao mesmo tempo, e quando o vi caminhando na minha direção, vestindo uma camiseta casual e jeans, com aquele sorriso que já estava grudado na minha memória, eu soube que estava em território perigoso. Eu estava me apaixonando por alguém que talvez não pudesse ficar. A conversa fluiu naturalmente. Ele me contou mais sobre o trabalho dele, sobre como tinha decidido vir para o Brasil, sobre a paixão que desenvolveu pelo nosso país. Eu falei sobre meus projetos, sobre minha família, sobre Salvador. Ficamos ali por quase 3 horas, e quando me dei conta já era tarde da tarde. Foi ali, naquele café, que ele me contou algo que fez meu coração apertar. Ele tinha uma namorada no Japão quando decidiu vir para o Brasil. Eles terminaram porque ela não entendeu a decisão dele de ficar tanto tempo longe. A família dele também não aprovava completamente a mudança. Ele estava aqui meio que contra a vontade de todos que ele amava. Eu deveria ter levantado e ido embora naquela hora. Deveria ter percebido que aquilo era o início de uma complicação que eu não precisava na minha vida. Mas quando ele olhou nos meus olhos e disse que desde que tinha me conhecido na exposição, não conseguia parar de pensar em mim, eu soube que já era tarde demais para recuar. A partir daquele dia, começamos a nos ver regularmente. Ele me mostrava São Paulo quando eu viajava a trabalho. Eu mostrava para ele os cantinhos especiais de Salvador, que só quem nasce aqui conhece. Levei ele para conhecer minha mãe, que ficou meio ressabiada no começo. Era compreensível. Uma mãe sempre quer proteger a filha, e ele era completamente diferente de tudo que ela conhecia. Mas o Hiroshi tinha um jeito especial de conquistar as pessoas. Ele se interessou genuinamente pela história da nossa família, quis aprender sobre nossa cultura, sobre nossa comida. Minha mãe ficou encantada quando ele tentou fazer acarajé e quase queimou a cozinha inteira, mas não desistiu até conseguir fazer pelo menos um que ficasse comestível. Os meses foram passando e eu me apaixonei perdidamente. Era um amor diferente de tudo que eu já tinha sentido. Intenso, mas ao mesmo tempo suave. Desafiador, mas reconfortante. Ele me fazia rir como ninguém. Me escutava quando eu estava estressada com o trabalho. E tinha uma forma única de ver o mundo que ampliava minha própria perspectiva. Mas eu sabia que não seria fácil. As pessoas olhavam para nós na rua. Algumas com curiosidade, outras com um certo julgamento. Eu escutava comentários sussurrados. Via olhares de desaprovação. Isso me incomodava. Mas o que realmente me preocupava era o futuro. E se ele decidisse voltar para o Japão? E se a família dele nunca me aceitasse? E se aquilo tudo fosse apenas uma paixão passageira? Agora me conta aí nos comentários de onde vocês são. Quero conhecer todo mundo que está assistindo. E se inscreve no canal, nome do seu canal, porque essa história tem reviravoltas que vocês não vão acreditar. O que começou como um encontro casual numa exposição de arte, virou algo muito mais complexo e doloroso do que eu jamais imaginei. Acreditem em mim, vocês vão querer saber como essa história se desenvolveu, porque o que aconteceu depois mudou tudo. O que eu não sabia é que nossa história de amor estava prestes a enfrentar o primeiro grande teste. 3 meses depois daquele encontro na exposição, quando eu já estava completamente apaixonada pelo Hiroshi, recebi uma ligação dele que mudou tudo. Era uma terça-feira de manhã, eu estava no escritório revisando os projetos da semana quando meu celular tocou. A voz dele estava diferente, meio tensa, e isso me deixou imediatamente preocupada. Dandara, preciso te contar uma coisa importante. Posso te ver hoje à noite? Meu coração disparou. Quando alguém que você ama fala assim, a primeira coisa que vem na cabeça são os piores cenários possíveis. Será que ele ia terminar comigo? Será que tinha decidido voltar para o Japão? Passei o resto do dia ansiosa, tentando me concentrar no trabalho, mas sem conseguir tirar aquela ligação da cabeça. Nos encontramos no nosso lugar favorito, uma pequena pizzaria no Rio Vermelho, que tinha se tornado meio que nosso refúgio. Ele chegou alguns minutos depois de mim, e só de olhar para o rosto dele, eu soube que não eram boas notícias. Minha ex-namorada está vindo para o Brasil, ele disse sem rodeios, assim que se sentou. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como assim está vindo? Ele suspirou fundo antes de continuar. Yuki me ligou ontem. Ela disse que sente minha falta, que quer conversar pessoalmente sobre nós dois. Vai ficar hospedada no Rio de Janeiro por 2 semanas. Yuki. Até então ela era apenas um nome.
Uma pessoa do passado dele que eu preferia não pensar muito. Mas agora ela estava se tornando real. Uma ameaça concreta ao que estávamos construindo juntos. E você o que disse para ela? Perguntei, tentando manter a voz firme. Disse que estou com você, que sou feliz aqui no Brasil. Mas ela insistiu que precisa me ver, que tem coisas importantes para falar. A parte racional da minha mente entendia que ele não tinha culpa de nada disso. Ele foi honesto comigo desde o primeiro momento sobre seu passado. Mas a parte emocional estava em pânico. Yuki conhecia ele há anos. Sabia exatamente como conquistá-lo. Tinha uma história com ele que eu jamais teria. Você vai encontrar com ela? A pergunta saiu mais acusativa do que eu queria. Dandara, eu não quero magoá-la desnecessariamente. Fomos importantes um para o outro durante muito tempo. Acho que devo pelo menos uma conversa de despedida. Naquela noite dormimos separados pela primeira vez desde que começamos a ficar juntos. Eu voltei para casa da minha mãe porque precisava de um tempo para processar tudo aquilo. A Zélia percebeu que algo estava errado e tentou conversar comigo, mas eu não conseguia nem explicar direito o que estava sentindo. Era uma mistura de medo, ciúme, insegurança e raiva. Medo de perdê-lo, ciúme dessa mulher que eu nunca tinha visto, mas que já odiava. Insegurança sobre se eu seria suficiente para competir com alguém que conhecia ele tão bem e raiva por estar passando por isso. Nos dias seguintes, Hiroshi tentou me tranquilizar. Ele me ligava várias vezes por dia, mandava mensagens carinhosas, insistia que eu era a única pessoa que ele queria. Mas eu estava distante, meio fria, protegendo meu coração do que eu tinha certeza que estava por vir. Foi quando a Isis interveio. Ela apareceu no meu apartamento numa quinta-feira à noite, com uma garrafa de vinho e aquela cara de quem ia falar umas verdades. Dandara, você está sendo idiota, ela disse sem rodeios, típico dela. Como assim, idiota? Você está sabotando seu próprio relacionamento por causa de uma mulher que nem chegou no Brasil ainda. O homem está desesperado tentando te provar que te ama, e você está dando o gelo nele. Ela não estava completamente errada, mas também não entendia a complexidade da situação. Isis, você não entende. Ela foi a namorada dele por anos. Eles têm uma história, uma conexão cultural que eu jamais vou ter. Como eu vou competir com isso? Quem disse que é uma competição? Se fosse para dar certo com ela, ele não teria terminado e vindo morar no Brasil, não acha? As palavras dela fizeram sentido, mas meu coração ainda estava apertado. Decidimos que no dia seguinte eu ia conversar direito com o Hiroshi. Ia tentar entender melhor a situação toda. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, recebi uma mensagem no Instagram que me deixou completamente abalada. Era de um perfil com o nome Yuki Matsumoto. A foto mostrava uma mulher lindíssima, delicada, com traços orientais perfeitos e um sorriso que parecia saído de uma revista. A mensagem era em português, mas dava para perceber que ela tinha usado o tradutor. Oi, Dandara. Sou Yuki, ex-namorada de Hiroshi. Sei que vocês estão juntos agora. Quero que saiba que respeito isso, mas preciso conversar com ele sobre nosso passado. Espero que possa entender. Não quero causar problemas. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por uns 10 minutos, sem conseguir reagir. Por um lado, ela estava sendo educada, respeitosa. Por outro, a simples existência daquela mensagem confirmava meus piores medos. Ela realmente tinha vindo ao Brasil para tentar reconquistar o Hiroshi. Mostrei a mensagem para a Isis, que ficou tão indignada quanto eu. Que cara de pau! Quem ela pensa que é para te mandar mensagem? Se quisesse respeitar o relacionamento de vocês, ficaria no Japão. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei imaginando os dois juntos, conversando, lembrando dos bons momentos que tiveram. Pensava em como ela devia conhecer cada detalhe da personalidade dele, como sabia exatamente o que dizer para tocá-lo emocionalmente. No sábado, Hiroshi me ligou dizendo que tinha marcado de encontrar com a Yuki no domingo para um almoço no Rio. Ele seria direto e rápido, deixaria claro que estava feliz comigo e que não havia possibilidade de reconciliação entre eles. Eu entendo que você precisa fazer isso, eu disse, tentando soar madura e compreensiva. Só me promete uma coisa, seja honesto comigo sobre tudo o que acontecer nessa conversa. Ele prometeu, e eu tentei acreditar que tudo ficaria bem, mas no domingo eu estava um caco. Passei o dia inteiro no apartamento, tentando me distrair com qualquer coisa, mas minha cabeça não saía deles dois. A que horas eles se encontraram? Sobre o que estavam conversando? Ela estava tentando seduzi-lo?
Ele estava se lembrando de por que se apaixonara por ela? Às 6 da tarde, quando eu já estava quase surtando de ansiedade, meu celular tocou. Era o Hiroshi. Como foi? Perguntei antes mesmo dele falar oi. Foi complicado, ele respondeu. E meu coração despencou. Complicado como? Ela está passando por um momento difícil no Japão. O pai dela está doente. Ela perdeu o emprego. Está se sentindo muito sozinha. E ela disse que percebeu que me ama de verdade, só depois que eu vim embora. Cada palavra era como uma punhalada. Eu sabia que essa conversa não ia ser só sobre encerrar o passado. E você o que disse? Disse que sinto muito pelo que ela está passando, mas que minha vida agora é aqui, com você. Que sou feliz no Brasil e não pretendo voltar. E como ela reagiu? Hiroshi demorou alguns segundos para responder, e esse silêncio me disse tudo. Ela chorou muito. Disse que vai estender a estadia no Brasil, que quer tentar me reconquistar, que conhece melhor do que qualquer pessoa e que nossa família sempre me apoiou. Pronto, estava declarada a guerra. Yuki não tinha vindo ao Brasil para uma conversa de despedida. Ela tinha vindo para me roubar o homem que eu amava, e pelo jeito não ia desistir fácil. Hiroshi, eu preciso saber uma coisa, e quero que você seja completamente honesto comigo. Vendo ela pessoalmente, conversando com ela, você sentiu alguma coisa? Qualquer coisa? Novamente aquele silêncio mortal. Foi estranho vê-la depois de tantos meses. Trouxe algumas lembranças boas que tivemos juntos. Mas isso não muda nada sobre o que sinto por você. Mas mudava sim. Eu escutava na voz dele uma confusão que não estava lá antes. Yuki tinha conseguido plantar uma semente de dúvida. E eu sabia que isso era só o começo. Naquela noite, quando nos encontramos, o Hiroshi estava diferente. Carinhoso como sempre, mas eu sentia que parte da cabeça dele estava em outro lugar. Era como se ele estivesse mentalmente comparando duas versões de futuro. Uma comigo no Brasil e outra com ela no Japão. Foi aí que eu percebi que não adiantava mais tentar ignorar a situação. Se eu quisesse lutar pelo nosso amor, ia ter que enfrentar Yuki de frente. Ia ter que provar para o Hiroshi, e principalmente para mim mesma, que o que tínhamos era mais forte do que qualquer história do passado. Mas como competir com alguém que tinha anos de vantagem, que conhecia ele antes de mim, que falava a mesma língua e vinha da mesma cultura? Como provar que nosso amor intercultural podia superar todas essas diferenças práticas? Era o começo da luta mais difícil da minha vida, e eu nem imaginava ainda o que estava por vir. A presença da Yuki no Brasil ia desencadear uma série de eventos que testaria não só nosso relacionamento, mas também minha própria autoestima e minha capacidade de lutar pelo que eu acreditava. O que aconteceu nos dias seguintes me mostrou que às vezes lutar pelo amor que você quer significa estar disposta a enfrentar seus piores medos e inseguranças. E eu estava prestes a descobrir até onde eu estava disposta a ir para não perder o Hiroshi. Os dias que se seguiram foram os mais tensos da minha vida. Yuki não estava brincando quando disse que ia lutar para reconquistar o Hiroshi. Ela começou uma verdadeira campanha de sedução que me deixava cada vez mais insegura e desesperada. Primeiro foram as mensagens. Ela começou a mandar fotos dela conhecendo pontos turísticos do Rio, sempre com comentários em japonês que o Hiroshi traduzia para mim com um sorriso nostálgico no rosto. Ela está dizendo que o Cristo Redentor a lembrou de quando subimos o Monte Fuji juntos. Ele explicou uma vez, e eu senti uma punhalada no peito. Depois vieram os presentes. Ela mandou para o apartamento dele um pacote com chás especiais do Japão, alguns doces tradicionais que ele adorava e uma carta escrita à mão em japonês. Quando perguntei o que estava escrito, ele ficou meio sem graça e disse que era só ela contando como estava sendo a experiência dela no Brasil. Mas eu não era idiota. Sabia que não era só isso. A situação ficou ainda pior quando ela começou a ligar para ele, sempre no final da tarde, quando eu geralmente estava saindo do trabalho para encontrá-lo. As ligações duravam horas, e quando eu chegava no apartamento dele, o encontrava ainda falando com ela, rindo de coisas que eu não entendia. Sobre o que vocês ficam conversando tanto tempo? Perguntei numa dessas vezes, tentando não soar ciumenta demais. Ela está me contando sobre as mudanças no nosso círculo de amigos no Japão, sobre como anda o trabalho dela aqui no Brasil. São muitos anos de história em comum, Dandara. Essa frase me destruiu. Muitos anos de história em comum. Era exatamente isso que eu não tinha com ele e que me fazia sentir como uma estranha na vida dele. Foi quando decidi investigar um pouco mais sobre essa tal de Yuki.
Comecei a seguir o Instagram dela, e o que vi me deixou ainda mais abalada. Ela não estava no Brasil apenas passeando. Tinha conseguido um trabalho temporário numa empresa de marketing digital no Rio. Estava aprendendo português, conhecendo nossa cultura, fazendo amigos brasileiros. Era como se estivesse se preparando para ficar. E as fotos dela eram de uma beleza impressionante. Yuki em Ipanema, Yuki no Pão de Açúcar, Yuki provando açaí, Yuki aprendendo samba. Cada post tinha dezenas de comentários elogiando como ela era linda, como se adaptava bem ao Brasil. E o pior, Hiroshi curtia todas as fotos. Quando confrontei ele sobre isso, ele disse que era só educação, que não significava nada. Mas para mim significava tudo. Era como se ele estivesse aprovando publicamente a presença dela no país, como se estivesse orgulhoso de ver ela se adaptando ao lugar onde ele tinha escolhido viver. A gota d'água foi quando ela sugeriu que os 3 saíssemos juntos, para que ela possa te conhecer melhor e entender por que eu escolhi ficar no Brasil. Foi assim que o Hiroshi me apresentou a ideia. Você está maluco? Foi minha resposta imediata. Eu não vou sair para jantar com sua ex-namorada que veio ao Brasil para te reconquistar. Dandara, talvez seja bom para você ver que não tem nada demais. Ela é uma pessoa legal. Vocês podem até se dar bem. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ele realmente achava que eu ia fazer amizade com a mulher que estava tentando destruir nosso relacionamento? Foi nessa época que comecei a perceber mudanças nele. Hiroshi estava mais distante, mais pensativo. Às vezes eu o pegava olhando para o nada com uma expressão melancólica, como se estivesse lembrando de algo. Quando perguntava o que estava pensando, ele sempre dizia, nada importante. Mas eu sabia que não era verdade. A presença da Yuki estava mexendo com ele de uma forma que eu não conseguia competir. Era como se ela tivesse aberto uma porta no coração dele que ele achava que estava fechada para sempre. Numa quinta-feira, quando eu cheguei no apartamento dele mais cedo, encontrei ele vendo fotos antigas no celular. Eram fotos dele com ela no Japão, os dois numa cerimônia do chá, numa festa de família, viajando juntos. O sorriso dele nas fotos era igual ao sorriso que ele tinha comigo nos primeiros meses do nosso relacionamento. Saudade? Perguntei, tentando soar casual. Ele guardou o celular rapidamente, como uma criança pega fazendo algo errado. Só estava lembrando de alguns momentos bons. E esses momentos bons incluem a possibilidade de vocês voltarem? Dandara, por favor, não vamos brigar por isso de novo. Mas eu não conseguia parar. A insegurança estava me consumindo por dentro. Hiroshi, eu preciso saber. Você ainda ama ela? Ele demorou uns segundos para responder. E esses segundos foram uma eternidade. É complicado. Eu amo você. Amo a vida que construímos aqui. Mas a Yuki, ela foi uma parte muito importante da minha vida por muito tempo. Não é fácil simplesmente apagar isso. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não negou que ainda sentia algo por ela. Naquela noite saí do apartamento dele e fui direto para a casa da minha mãe. Precisava de um ombro amigo, de alguém que me fizesse sentir que eu não estava enlouquecendo. A Zélia me recebeu com aquele abraço de mãe que cura qualquer dor, pelo menos temporariamente. Contei tudo para ela, sobre a Yuki, sobre como o Hiroshi estava mudando, sobre meu medo de perdê-lo. Minha filha, ela disse depois de me ouvir pacientemente, você está lutando uma batalha que talvez não seja sua para lutar. Como assim, mãe? Se ele realmente te ama, se realmente escolheu construir uma vida aqui com você, a presença dela não deveria abalar tanto assim. O fato de estar abalando me diz que talvez ele não esteja tão certo sobre os sentimentos dele quanto deveria estar. As palavras da minha mãe doeram, mas eram verdadeiras. Eu estava me matando tentando competir com uma fantasma do passado, mas o problema não era a Yuki. O problema era que o Hiroshi não estava conseguindo escolher definitivamente entre 2 mundos. O passado seguro e conhecido que ela representava e o futuro incerto, mas apaixonante que éramos nós dois. No dia seguinte, decidi que precisava conversar seriamente com ele. Não podia mais viver nessa gangorra emocional, me perguntando todos os dias se ele ia acordar e decidir que queria voltar para o Japão com ela. Marquei de encontrá-lo no final da tarde na praia do Rio Vermelho, num lugar que tinha se tornado especial para nós. Queria que fosse num ambiente que nos lembrasse dos bons momentos que tínhamos vivido juntos. Ele chegou pontualmente, como sempre, mas eu notei que estava com uma expressão preocupada, como se já soubesse que aquela conversa seria definitiva para nosso relacionamento. Hiroshi, eu não aguento mais viver assim. Comecei direto ao ponto. Faz 2 semanas que a Yuki chegou e você não é mais o mesmo.
Está distante, pensativo, claramente dividido entre nós duas. Dandara, eu já te expliquei que... Não, interrompi. Deixa eu terminar. Eu te amo. Amo tudo que construímos juntos. Amo como você me faz rir, como me apoia nos meus projetos, como conseguiu conquistar minha família. Mas eu não posso mais competir com uma fantasma. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu continuei. Se você realmente me ama, se realmente quer ficar aqui comigo, você precisa escolher. E precisa escolher agora. Porque eu não vou mais aceitar ser a segunda opção, aquela que você escolhe, só quando a primeira não dá certo. Não é assim tão simples, ele disse, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. É sim, Hiroshi. É exatamente assim tão simples. Ou você me quer ou não me quer. Ou você quer construir uma vida aqui comigo, ou quer voltar para sua zona de conforto no Japão com ela. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Yuki, e dessa vez ela tinha mandado em português, claramente usando um tradutor melhor. Dandara, sei que isso é difícil para você, mas Hiroshi e eu temos uma história que você nunca vai entender. Nós nos completamos de uma forma que vai além da paixão. Por favor, deixe ele tomar a decisão certa para o futuro dele. Mostrei a mensagem para o Hiroshi, que ficou pálido. Ela te mandou isso? Mandou. E sabe de uma coisa? Ela tem razão numa coisa. Vocês têm uma história que eu nunca vou entender, mas eu tenho algo que ela nunca vai ter. O quê? Eu tenho o presente. Eu estou aqui, agora, construindo algo novo com você. Ela só tem o passado. Ele ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o mar, claramente lutando com alguma decisão interna. Dandara, eu preciso de um tempo para pensar. Isso tudo está sendo muito confuso para mim. E foi aí que eu soube que tinha perdido. Quando alguém que você ama diz que precisa pensar se quer ficar com você, é porque no fundo já sabe a resposta. Só não tem coragem de falar. Quanto tempo? Perguntei, tentando manter a dignidade. Uns dias? Uma semana no máximo. Uma semana. 7 dias para decidir se nossa história de amor ia continuar ou se ia virar apenas mais uma lembrança boa que um dia eu contaria para alguém. Levantei da areia, peguei minha bolsa e olhei para ele uma última vez. Hiroshi, quando você decidir, lembra de uma coisa. Eu te ofereci meu coração inteiro, sem reservas, sem condições. Ela está te oferecendo um retorno ao que vocês já tiveram. A escolha diz mais sobre quem você é do que sobre quem nós somos. Saí dali sem olhar para trás, mas com o coração despedaçado. Sabia que provavelmente era a última conversa que tínhamos como um casal. E o pior de tudo é que eu não sabia se tinha feito a coisa certa dando esse ultimato, ou se tinha acabado de empurrar o homem que eu amava direto nos braços da ex-namorada dele. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Cada dia parecia ter 48 horas. Cada hora parecia uma eternidade. Eu tentava me manter ocupada com o trabalho, mas minha mente sempre voltava para o Hiroshi e para a decisão que ele estava tomando. A Isis praticamente se mudou para o meu apartamento durante esses dias. Ela sabia que eu não estava em condições de ficar sozinha, então aparecia toda noite com comida, filmes, qualquer coisa para me distrair. Mas nada funcionava. Eu só conseguia pensar em como seria minha vida sem ele. No terceiro dia, minha mãe apareceu no meu trabalho na hora do almoço. Ela raramente fazia isso. Então eu soube que estava realmente preocupada comigo. Dandara, você está com uma cara péssima. Não está dormindo. Não está comendo direito. Isso não pode continuar assim. Mãe, eu só preciso esperar ele decidir. Depois disso eu vou ficar bem. E se a decisão dele não for a que você quer ouvir? Essa pergunta me atormentava dia e noite. Eu tentava me preparar mentalmente para a possibilidade de perdê-lo. Mas como você se prepara para perder o amor da sua vida? No quarto dia, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei com uma mulher oriental muito elegante. Quando ela se virou para se desculpar, reconheci imediatamente. Era Yuki. Por alguns segundos ficamos só nos olhando, sem saber o que dizer. Ela estava ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos do Instagram. Delicada, bem vestida, com uma postura que demonstrava classe e educação. Você é Dandara, ela disse em português, com um sotaque que eu admito que achei charmoso contra minha vontade. Sou, e você é Yuki. Posso falar com você? Só alguns minutos. Todo o meu instinto me dizia para sair correndo, mas uma parte de mim estava curiosa para ouvir o que ela tinha a dizer. Talvez fosse masoquismo, mas aceitei. Fomos até um café ali perto.
Ela pediu um chá, um café preto bem forte. Precisava de cafeína para aguentar aquela conversa. Sei que você me odeia, ela começou. Eu não te odeio, eu nem te conheço, mas odeia o que represento. Ela não estava errada. Yuki representava tudo que eu não era. A história compartilhada, a facilidade cultural, a aprovação da família, a zona de conforto. Por que você veio ao Brasil, Yuki? E não me diga que foi só para conversar com ele. Ela suspirou fundo antes de responder. Porque cometi o maior erro da minha vida quando deixei ele vir embora. Porque passamos anos juntos construindo planos de futuro e eu joguei tudo fora por orgulho. Porque só percebi que o amava de verdade quando foi tarde demais. Sua honestidade me desarmou completamente. Eu esperava encontrar uma vilã manipuladora, mas ela era só uma mulher apaixonada tentando recuperar o que havia perdido. E você acha que é justo aparecer na vida dele agora, quando ele está tentando construir algo novo? Não, ela respondeu sem hesitar. Não é justo. Mas o amor raramente é justo, não é? Ficamos alguns minutos em silêncio. Eu analisava cada detalhe do rosto dela, tentando entender o que o Hiroshi via nela que não via em mim. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Você realmente acredita que ele é feliz aqui? Completamente feliz? A pergunta me pegou desprevenida, porque tocou numa insegurança que eu tentava ignorar. Por que está perguntando isso? Porque eu conheço Hiroshi há 10 anos. Sei quando ele está genuinamente feliz, e sei quando ele está se forçando a ser feliz. E nas nossas conversas, eu sinto que ele está se forçando. Aquelas palavras foram como veneno direto na minha corrente sanguínea. Porque no fundo, bem no fundo, eu também tinha percebido isso. Hiroshi sempre parecia estar tentando muito para se adaptar ao Brasil, para gostar das nossas coisas, para se encaixar na minha vida. Ele nunca me deu motivos para pensar isso. Menti. Dandara, você parece ser uma pessoa inteligente e perceptiva. Tenho certeza de que percebeu os momentos em que ele ficava perdido nos nossos costumes, as vezes que ele não entendia nossas piadas, como ele se esforçava para gostar de coisas que claramente não eram do gosto dele. Cada palavra dela era uma facada porque era verdade. Quantas vezes eu tinha visto aquele olhar confuso dele quando minha família fazia piadas internas? Quantas vezes ele tinha fingido gostar de pratos típicos que claramente detestava? Quantas vezes ele tinha concordado com coisas só para me agradar? O que você está tentando me dizer? Que talvez vocês dois estejam se machucando tentando forçar algo que não é natural. Que talvez ele precise de alguém que entenda completamente quem ele é, sem que ele precise se reinventar. Mãe, e você acha que essa pessoa é você? Eu sei que sou. A conversa terminou ali. Levantei, paguei meu café e saí sem me despedir, mas as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça pelos próximos 2 dias. Será que eu estava sendo egoísta tentando manter Hiroshi numa vida que talvez não fosse realmente a dele? Será que meu amor por ele estava cegando para o fato de que ele poderia ser mais feliz em outro lugar, com outra pessoa? No 7º dia, sexta-feira, Hiroshi me ligou. Posso te ver hoje à noite? Preciso conversar com você. Meu coração disparou. Era o momento da verdade. Claro. Onde? No nosso lugar na praia. Passei o dia inteiro tentando me preparar para qualquer cenário. Ensaiei como reagiria se ele decidisse ficar comigo. Como reagiria se decidisse ir embora. Mas quando chegou a hora, eu não estava preparada para nada. Ele chegou antes de mim e estava sentado na areia, olhando para o mar. Quando me sentei ao lado dele, percebi que estava nervoso. Dandara, essa foi a semana mais difícil da minha vida. Para mim também. Eu pensei muito sobre nós, sobre o que construímos juntos, sobre o futuro que podemos ter. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. E eu cheguei a uma conclusão. Ele se virou para me olhar nos olhos. Eu amo você. Amo de verdade. Profundamente. De uma forma que nunca amei ninguém antes. Senti um alívio momentâneo, mas percebi que havia um mais vindo. Mas eu também percebi uma coisa nessa semana longe de você. Percebi que talvez não seja justo com nenhuma de vocês duas continuar dividido assim. Hiroshi, o que você está tentando me dizer? Ele respirou fundo antes de continuar. Yuki me procurou ontem. Disse que conversou com você, que ficou impressionada com sua maturidade e generosidade. Disse também que percebeu algo que eu demorei para aceitar. O quê? Que eu estou tentando ser alguém que não sou para me encaixar na sua vida. E que você merece alguém que seja genuinamente feliz no seu mundo.
não alguém que está constantemente se adaptando. Senti como se o mundo estivesse desabando ao meu redor. Então você escolheu ela. Não, ele disse pegando minha mão. Eu escolhi ser honesto com você e comigo mesmo. Não estou entendendo. Dandara, eu vou voltar para o Japão, mas não com a Yuki. Vou voltar sozinho. Agora eu estava completamente confusa. Como assim? Conversar com vocês duas me fez perceber que eu preciso descobrir quem eu realmente sou, onde realmente pertenço. Não posso tomar uma decisão dessas influenciado pela presença de vocês. Preciso de distância para pensar com clareza. E depois? Depois que você descobrir isso tudo? Não sei. Talvez eu volte para o Brasil. Talvez eu fique no Japão. Talvez eu descubra que o que eu quero é algo completamente diferente. E eu? O que acontece comigo nesse meio tempo? Você segue sua vida. Você é incrível, Dandara. Você vai encontrar alguém que te ame sem reservas, sem conflitos internos, sem precisar escolher entre você e outras possibilidades. Eu comecei a chorar. Não era o final que eu esperava, mas também não era o pior cenário possível. Ele não estava me rejeitando por outra pessoa. Ele estava me rejeitando por si mesmo. Quando você vai embora? Semana que vem. Já comprei a passagem. Ficamos ali sentados na areia por horas, às vezes conversando, às vezes só em silêncio. Era nosso último momento juntos como um casal, e ambos sabíamos disso. Quando me levantei para ir embora, ele segurou minha mão uma última vez. Dandara, eu quero que você saiba que esses meses com você foram os mais intensos e verdadeiros da minha vida. Você me ensinou coisas sobre o amor que eu nunca soube que existiam. Hiroshi, eu disse com a voz embargada. Eu espero que você encontre o que está procurando. E espero que quando encontrar, você seja verdadeiramente feliz. Nos abraçamos ali na praia, um abraço longo e doloroso, cheio de amor e despedida. Uma semana depois, ele estava no avião de volta para o Japão. Yuki também voltou, alguns dias antes dele. Soube por acaso que eles não voltaram juntos, que ela também tinha decidido que precisava repensar suas próprias escolhas. Foi assim que terminou minha primeira grande história de amor. Não com traição, não com briga, não com ódio. Terminou com honestidade, com maturidade e com a dor profunda de duas pessoas que se amavam, mas não conseguiam fazer dar certo. Mas sabe de uma coisa? Hoje, 2 anos depois, eu entendo que aquele final foi o melhor possível para nós dois. Hiroshi me ensinou que o amor verdadeiro às vezes significa deixar a pessoa que você ama ser livre para descobrir o que realmente quer. E eu aprendi que mereço alguém que me escolha sem hesitação, sem conflitos, sem precisar se convencer de que eu sou a pessoa certa. A história não teve o final feliz que eu sonhava, mas teve o final honesto que ambos precisávamos. Olha, gente, eu sei que muitos de vocês esperavam um final diferente para essa história. Eu também esperava. Quando comecei a viver tudo isso com o Hiroshi, eu tinha certeza de que seria uma daquelas histórias de amor que superam todas as barreiras, que vencem todos os obstáculos, que terminam com casamento na praia e filhos correndo pela casa. Mas a vida real não é como nos filmes, não é mesmo? Às vezes o amor não é suficiente. Às vezes 2 pessoas podem se amar profundamente e ainda assim não conseguirem ficar juntas. E sabe de uma coisa? Demorou muito tempo para eu aceitar isso. Mas hoje eu entendo que não foi um fracasso. Foi uma lição. Quando conheci Hiroshi naquela exposição no Pelourinho, eu pensei que tinha encontrado meu príncipe encantado. Um homem gentil, inteligente, que me fazia rir, que respeitava minha família, que parecia genuinamente interessado em construir algo comigo. E por alguns meses, foi exatamente isso que tivemos. Mas aí veio a Yuki, e com ela todas as complicações que eu não tinha previsto. O passado dele, a pressão cultural, as diferenças que pareciam pequenas no começo, mas que foram se tornando montanhas intransponíveis. Eu lutei, gente. Lutei com todas as forças que tinha. Lutei contra a insegurança, contra o ciúme, contra a sensação de que eu nunca seria suficiente para competir com anos de história compartilhada. Mas o que eu aprendi nesse processo todo é que o amor verdadeiro não deveria ser uma competição. Quando você tem que lutar tanto para provar que merece ser amada, talvez seja porque a pessoa do outro lado ainda não está pronta para te amar completamente. Hiroshi não era um vilão. Ele não me enganou, não mentiu, não me usou. Ele estava genuinamente confuso, dividido entre 2 mundos, 2 culturas, 2 versões de si mesmo. E eu também não era uma vítima indefesa. Eu fiz minhas escolhas, dei meus ultimatos,
Lutei pelos meus sentimentos. O que aconteceu foi que 2 adultos perceberam que às vezes o timing não está certo, que às vezes as circunstâncias são mais fortes que os sentimentos, que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar a pessoa ir. Vocês sabem o que foi mais difícil de aceitar? Não foi perder ele. Foi aceitar que eu merecia mais. Merecia alguém que não precisasse pensar por uma semana se queria ficar comigo. Merecia alguém que me escolhesse todos os dias, sem hesitação, sem conflitos internos. Depois que ele foi embora, passei meses me perguntando se tinha feito a coisa certa, se não deveria ter lutado mais, ter sido mais compreensiva, ter dado mais tempo para ele se decidir. Mas hoje eu sei que não. Hoje eu sei que autoestima é saber quando parar de lutar por alguém e começar a lutar por você mesma. A conversa que tive com a Yuki foi fundamental para eu entender isso. Ela não era uma bruxa má tentando roubar meu homem. Ela era uma mulher apaixonada, assim como eu, lutando pelo que acreditava ser seu. E quando ela me fez perceber que talvez o Hiroshi não fosse genuinamente feliz no nosso relacionamento, doeu, mas foi libertador. Porque sabe o que eu percebi? Que em vários momentos eu também estava me forçando. Estava tentando ser a namorada perfeita, a brasileira exótica que ia conquistar o coração do japonês. Estava tentando provar que nosso amor intercultural podia dar certo, mesmo quando as evidências mostravam que talvez não fosse natural para nenhum de nós dois. Vocês querem saber como eu estou hoje? Estou bem. Estou solteira há 2 anos, focada na minha carreira, nos meus projetos, na minha família. Aprendi a ficar bem sozinha, a não depender de ninguém para me sentir completa. E sabe de uma coisa? Essa é a melhor base que alguém pode ter para um novo relacionamento. Não sei se vou encontrar o Hiroshi pelo caminho de novo. Não sei se ele voltou para o Japão para ficar, se ficou com a Yuki, se encontrou outra pessoa. E está tudo bem. Essa história foi importante para moldar quem eu sou hoje, mas não define quem eu vou ser amanhã. O que eu aprendi com tudo isso que quero dividir com vocês é: não tenham medo de amar intensamente, mas também não tenham medo de deixar ir quando percebem que não está funcionando. Não se diminuam para caber na vida de alguém. Não ignorem os sinais vermelhos porque estão apaixonados. E, principalmente, não confundam intensidade com compatibilidade. O amor verdadeiro deveria ser fácil na sua essência. Pode ter desafios externos, claro, pode ter obstáculos para superar juntos, mas internamente, entre vocês dois, deveria fluir naturalmente. Se você está constantemente se perguntando se é amado, se é desejado, se é a escolha certa, talvez seja a hora de repensar. Essa história me ensinou que eu sou forte o suficiente para sobreviver a um coração partido, corajosa o suficiente para lutar pelo que acredito e sábia o suficiente para saber quando parar de lutar. Me ensinou que mereço ser a primeira escolha de alguém, não a opção mais conveniente. E vocês também merecem isso, gente. Vocês merecem ser amados sem reservas, sem condições, sem hesitação. Merecem alguém que olhe para vocês e saiba, sem sombra de dúvida, que vocês são exatamente o que estavam procurando. Então é isso, pessoal. Essa foi minha história de um amor proibido entre 2 mundos. Uma história que não teve o final que eu queria, mas que teve o final que eu precisava. Agora eu quero muito saber de vocês. Deixem nos comentários se já passaram por algo parecido. Já se apaixonaram por alguém de outra cultura? Já tiveram que competir com o passado de alguém? Como foi para vocês? Contem suas histórias aí embaixo, porque eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. Se vocês gostaram da minha história, por favor, se inscrevam no canal Nome do Canal. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí, histórias reais de pessoas reais, passando por situações que talvez vocês também já tenham vivido. Deem uma olhada nos outros vídeos do canal, tem muita coisa boa lá. E gente, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Reviver tudo isso, organizar os pensamentos, encontrar coragem para dividir detalhes tão íntimos da minha vida não foi fácil. Então se vocês puderem deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir essas histórias. Uma coisa que me ajudaria demais é se vocês pudessem contribuir com o Valeu Demais. É uma forma de doação que ajuda nos custos do canal e permite que eu traga mais vídeos diários para vocês. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme no nosso trabalho aqui. Isso me permitiria dedicar mais tempo para pesquisar histórias, melhorar a qualidade dos vídeos
e, principalmente, continuar trazendo conteúdo diário para vocês. Comentem muito aí embaixo, gente. Quero saber o que acharam dessa história, se ela tocou vocês de alguma forma, se conhecem casos parecidos. Seus comentários são o que me motivam a continuar contando essas histórias, então não saiam sem comentar. E lembrem-se, vocês merecem ser amados da forma certa, no tempo certo, pela pessoa certa. Não desistam do amor, mas também não abram mão de vocês mesmos por causa dele.